Olá, turma! Então, na aula de hoje, iremos falar dos aspectos naturais da Europa, que se encontra na unidade 4, a partir da página 384. Então, antes de mais nada, como de costume na sala de aula, quando a gente vai falar sobre algum país, algum continente, a gente sempre fala o quê? De início, a sua localização, né? E não vai ser diferente hoje. Então, vamos lá para a localização geográfica do continente europeu. A sua área é de 10.526.322 km², limitando-se ao sul com o mar Mediterrâneo, ao norte com o Oceano Glacial Ártico, a leste teremos o continente asiático e ao oeste o Oceano Atlântico. Ele é localizado no hemisfério norte, grande parte do seu território encontra-se em uma zona de iluminação temperada, situada entre o Trópico de Câncer e o Círculo do Polar Ártico. A Europa ocupa parte de um grande conjunto de terras imersas, conhecida como Eurásia, onde também está localizada a Ásia. Se considerarmos somente os aspectos físicos e geomorfológicos, a Europa é considerada uma península do continente asiático. Só voltando aí em questão, quando vocês verem a palavra Eurásia, sempre esteja atento que é a junção de Europa com Ásia, ok? Porém, os pontos de vista histórico e social, a Europa é considerada um continente, pois o seu território foram e são, né, os centros de movimentos políticos, sociais e culturais e econômicos de grande importância para o mundo ocidental. O relevo da Europa encontra-se dividido basicamente em três grandes conjuntos. São eles as cadeias montanhosas recentes, os planaltos e as planícies. Dê uma observada aí nesse mapa e fiquem atentos em relação às cores, ok? Cada cor dessa representa um tipo de relevo. As cadeias montanhosas são encontradas na porção meridional do continente. Então, lembre-se, quando eu falo porção meridional, está se referindo à parte norte, ok? É uma região onde ocorre contato entre as placas tectônicas eurasiática e africana, principalmente. A pressão entre elas origina estruturas geológicas chamadas de dobramentos modernos. Essas formações se estendem desde a Cordilheira Penibética, no sul da Espanha, até o Cáucaso, entre os mares Negro e Cáspio. Também fazem parte dessa área os Alpes, Apeninos, Pirineus, Carpatos, Balcãs e Cáucaso, onde encontramos o ponto culminante da Europa, que é o Monte Elbrus, com 5.642 metros de altitude. Essas regiões possuem as maiores altitudes do continente, por se tratarem de formações recentes e, portanto, pouco erodidas. Devido ao contato entre as placas tectônicas da África e da Eurásia, a região é instável tectonicamente, havendo atividades sísmicas, que são elas, né, os terremotos, tsunamis e vulcões. Os planaltos são presentes nas áreas compostas por rochas antigas, os maciços antigos. Essa região é rica em recursos minerais metálicos como ferro, bauxita, cobre, níquel, chumbo, entre outros. Tais minerais apresentam elevada importância para as atividades industriais. Entre os principais planaltos, podemos destacar o central russo e o maciço central francês. Essas regiões sofreram intenso processo erosivo e encontram-se desgastadas. As planícies são predominantes no continente, com destaque para a germânica, a sarmática e da Hungria. Nessas áreas, as altitudes não ultrapassam os 200 metros e apresentam predomínio do processo de sedimentação. As planícies são cortadas por vários rios que são intensamente utilizados como via de transporte. O predomínio das baixas altitudes influencia as características dos rios europeus, que são intensamente utilizados como via de transporte de mercadorias e pessoas. Entre os rios mais importantes do continente, temos o Volga, que é o maior em extensão, com 3.688 quilômetros, utilizado para a geração de energia e navegação.
Devido às características climáticas, esse rio ele congela no período do inverno, conforme é retratado aí na imagem. O rio Danúbio é o segundo maior. Ele é intensamente utilizado para o transporte de mercadorias e embarcações turísticas, já que ele corta importantes áreas industriais e centros urbanos. Temos também o rio Sena, que é localizado na França. É utilizado para navegação, irrigação, lazer e turismo. Ele corta a cidade de Paris, onde no período do verão são construídas praias artificiais em suas margens. Além disso, é comum encontrarmos barcos turísticos navegando por suas águas. As pontes construídas sobre o rio também são um importante atrativo. Entre esses, teremos também o rio Elba, que passa pela República Tcheca e pela Alemanha. É utilizado para o transporte de mercadorias até o ponto de Hamburgo, onde está localizado sua foz. Hamburgo, gente, é o maior porto da Alemanha e segundo maior da Europa. Temos também o rio Reno, que tem suas nascentes na Suíça e passa por importantes regiões industrializadas do continente, como a França, a Alemanha e a Holanda, sendo utilizado para o transporte de mercadorias até o porto de Roterdã, que é na Holanda. Roterdã é o maior porto da Europa, tá? Roterdã é o maior porto. E em segundo temos o Elba. O rio Loire é um dos principais rios da França, é utilizado para a irrigação de áreas produtoras de frutas, legumes e vinhos. Temos também o rio Tamisa, que é o principal rio da Inglaterra, corta a cidade de Londres, é muito utilizado para o lazer e nele acontece o tradicional campeonato de remo. Isso só é possível devido ao projeto de despoluição de suas águas realizada no século XX. Antes da despoluição, o rio era conhecido pelo mau cheiro, que obrigava o parlamento a suspender reuniões devido ao forte odor. Vamos agora falar sobre os tipos climáticos da Europa. Os climas que predominam no território europeu são influenciados por vários fatores climáticos, entre eles a altitude do relevo, que ocasiona a diminuição de temperatura nas regiões mais elevadas, como já estudamos antes, que quanto maior a altitude, menor aquela área vai receber a iluminação solar, tá certo? Então, as massas de ar também atuam na região. As frias do Ártico diminui a temperatura na região de maior latitude e provoca precipitações. As massas de ar também atuam na região. As frias do Ártico diminuem a temperatura nas regiões de maior latitude e provocam precipitação em forma de neve. As massas de ar quentes e secas, vindas do deserto do Saara, são mais atuantes na região banhada pelo mar Mediterrâneo, provocando aumento de temperatura e redução de precipitação. Então, na página 391, terá o jogo rápido, então pode dar uma pausa no vídeo e responder, para depois continuar o assunto. Em uma das perguntas, que no caso é a primeira, ele pergunta o que são zonas de iluminação, porque a gente já estudou sobre as zonas de iluminações e a gente sabe para que elas servem, né? Que vai depender muito onde essa zona vai estar localizada. E dependendo da sua localização, ou ela vai receber uma maior incidência solar ou uma menor incidência. Isso vai ser de acordo onde ela está localizada. Então, tendo respondido ao jogo rápido, iremos continuar aqui os motivos que levam aos variados tipos de climas na Europa. Então, a maritimidade, a continentalidade e as correntes marítimas também são fatores climáticos que também vão influenciar no continente. A maritimidade é a influência das águas oceânicas que atuam nas regiões costeiras. Nessas áreas, a variação de temperatura ao longo do dia é menor, já que o processo de resfriamento do calor absorvido durante o dia é lento. As regiões mais interiores recebem a influência da continentalidade, que aquece e resfria as superfícies terrestres rapidamente, provocando grande oscilação de temperatura ao longo do dia.
As correntes marítimas do Golfo e do Atlântico Norte atuam na parte ocidental do continente, contribuindo para o aumento de temperatura e da pluviosidade. O clima temperado é predominante no continente e se divide em temperado frio, na porção norte do continente, temperado oceânico e temperado continental. Apresentam as 4 estações do ano bem definidas, com grande amplitude térmica anual. Nas regiões mais interiores do continente, ocorrem os menores índices pluviométricos. Nas áreas mais próximas ao litoral, a precipitação é mais acentuada e as temperaturas não são tão rigorosas no inverno, devido à atuação da corrente marítima do Atlântico Norte, que é um quente e úmido ao mesmo tempo. Na região sul da Europa, ela é banhada pelo mar Mediterrâneo, que predomina o clima mediterrâneo, caracterizado por verões secos e invernos chuvosos. No extremo norte do continente, ocorre o clima subpolar, marcado pela grande variação de temperatura ao longo do ano, devido às menores médias térmicas. Apresentam invernos rigorosos, cujas médias podem chegar a 18 graus Celsius negativos. Essa região sofre influência das massas polares e da elevada latitude, que ocasionam baixa incidência de raios solares. Nas porções mais elevadas, localizada no centro-sul, ocorre o clima frio de montanha, caracterizado por baixas temperaturas. Esse clima é influenciado pela altitude. Como eu já falei, quanto maior a altitude, menor a temperatura. O clima semiárido é temperado, é encontrado no leste europeu, caracterizado pela baixa pluviosidade e significativa amplitude térmica ao longo do ano. Esse clima é influenciado pela atuação de massas quentes e secas no verão e de massas frias e secas no inverno. Então, a nossa aula vai se encerrar por aqui, vai ficar faltando apenas o tópico da vegetação do continente europeu, mas vocês terão o compromisso de responderem a atividade da página 395 até a página 397, ok? Porque a partir daí vai ter algumas questões e algumas respostas voltado para a vegetação. Então, como eu não dei aula sobre a vegetação, então não terei como cobrar isso de vocês, tá certo? Mas qualquer coisa, se não tiverem dúvidas, podem responderem até onde preferirem, tá bom? Mas o certo é até a página 397. Então, até a próxima aula. Lembrando, para ficarem atentos em relação às datas de entrega das atividades e horários, beleza? Pois quem não entrega a atividade na data e no horário combinado vai ficar com falta na caderneta, tá certo? Um beijo, um forte abraço e até a próxima aula.